Olá, bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo vai ser mesmo curto. Vai ser curto. Que é para delimitar e explicar sobre o âmbito do contrato. Não o contrato jurídico, o contrato social, até pode ser jurídico, contrato social, jurídico, o âmbito do contrato no geral. É o seguinte, no âmbito, até pode ser vigência, não, mas o âmbito está bom. O âmbito, natureza do contrato, é o seguinte, nós temos leis positivas, que são as leis ordinárias, criadas pelo Estado para regular a convivência da sociedade em diferentes esferas e estratos em que se conectam. Estamos a falar de profissionais, comerciais, civis, de natureza criminal, entre outros estratos sociais em que as pessoas se conectam. Essas são as leis que regulam. No entanto, no nosso dia a dia e na nossa vivência, nós celebramos diferentes contratos sociais, em que, se formos a ir para o âmbito jurídico, vamos no artigo 405 do Código Civil, que fala da liberdade contratual, onde a natureza e a vigência desses contratos cabe à vontade das partes relacionadas. Quando falo das partes relacionadas, refiro às partes relacionadas no contrato. Então, o que sucede? Antes de nós irmos para a aplicação das leis ordinárias, das leis positivas criadas pelo Estado, nós temos a nossa relação social, aquilo que se chama de contrato social, em que as nossas regras, os nossos costumes, atenção, que devem ser costumes que não vão contra a lei, é que regulam a nossa forma de determinação. Por exemplo, quando você efetua uma chamada para alguém, marcando um encontro, ok? Eu preciso fechar contigo às 14 horas, no lugar XY. E a pessoa comparece naquele local e às horas marcadas. Até pode não ser as horas marcadas, com demora, tudo mais, mas comparece ao local. Isto é contrato ou não é? É um contrato. É jurídico? Não é jurídico. É um contrato social. Cumpriram ou não? Cumpriram. O que elegeram a eles é o trato social pela chamada efetuada. Agora, não cumprindo este trato social, se for uma relação que há necessidade de chamar as leis ordinárias, as leis positivas, aí já caímos para o cumprimento ou não das obrigações. E saímos do trato social, que é o trato natural, para o trato positivo ou ordinário, que é chamado já o uso das leis. Então, hoje estamos a dizer que, por exemplo, se for no âmbito jurídico já agora, numa relação laboral, antes de se usar a lei do trabalho, o primeiro instrumento que regula a relação entre as partes, entre o trabalhador e a entidade empregadora, é o contrato de trabalho. É lá onde deve constar todas as regras de como vai funcionar o dia a dia da relação laboral entre as duas partes. Diferentemente do trato social, onde se eu quero avistar, eu marco o treino da minha equipa de futebol às 15, quem consegue chega às 15, quem não consegue chega às 16, às 17, e há quem chega às 18, mas às 18 já não vai treinar porque fica escuro,
não há espaço de treinar. Aí a sanção, se for o caso, será uma sanção do âmbito social, natural, aquilo que nós acordarmos para formar a equipa de futebol. Mas se haver um contrato profissional como jogador profissional de futebol, aí saímos, vamos para as leis desportivas que regem a relação entre essas duas partes. Então, no trato social, as consequências são sempre leves. Por outra, se não quer vir treinar no dia de jogo, não entra, fica no banco e a pessoa vai sentir dor. Opa, não treinei e não entrei no jogo. Então, para entrar no jogo, devo vir treinar. Então, são consequências assim levianas. O mesmo também acontece no âmbito social entre casais. A primeira lei que existe lá são os costumes de ambos. Costume do homem e o costume da mulher. Mas claro que esse costume deve estar em harmonia. Só quando se falha esse trato social, quando o costume falha, quando há violações, aí chamamos as leis ordinárias ou as leis positivas para impor a sanção legal sobre o comportamento dessas duas pessoas. Então, primeiro, é sempre aquilo que norteia o social entre as partes. Só depois é que vamos para as leis positivas ou as leis ordinárias que o Estado impõe para que as pessoas cumpram de forma obrigatória. Então, este é o âmbito dos contratos face aos tratos sociais ou naturais. Então, espero terem gostado dessa pequena lição. Não se esqueçam de compartilhar, colocarem like e também sugerirem tema, como agora sucedeu com este. E espalhem os vídeos para que o canal cresça. E muito obrigado.